senão vai ficar difícil. Por quê? Porque nos últimos dias vai ficar mais difícil de se ter lugar para comprar azeite, vai ficar mais difícil de se ter esse tempo a sós com Deus, e nós temos visto isso nos últimos dias. As pessoas estão acumuladas de trabalho, de afazeres, de rotina, de tantas coisas, e a última coisa que alguém tem feito hoje em dia, século 21, é ir para a palavra, ter um momento de intimidade com Deus. Eu estou mentindo? Estou falando alguma besteira aqui na aula? Ou tá difícil ir comprar azeite mesmo? Né? Então, nós precisamos estar atentos, porque as prudentes, elas vão ter azeite na vasilha, não somente na lâmpada. Ou as nécias nem na lâmpada, né? Porque elas falam que tá apagando, quer dizer que até a lâmpada tá acabando o azeite. Aí eu coloquei aqui para nós. Aqui fica claro que o que fará a diferença na vida das 5 prudentes é ter reserva de azeite, pois jamais faltará luz na lâmpada, ou seja, jamais faltará revelação da palavra através do Espírito no nosso espírito. As vasilhas sou eu, então eu que preciso ter a reserva. O versículo 5, vamos voltar lá que eu coloquei uma observação bem legal aqui pra gente que eu quero compartilhar com vocês. O versículo 5 diz assim: e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. As 10 estavam preparadas para a vinda do noivo, certo? Então elas estavam ansiosas por essa vinda. Mas a palavra diz que o noivo tardou, o noivo demorou. Então, o que a palavra diz aqui para mim, no meu entendimento, é: a nossa ansiedade não fará o noivo vir, mas ele virá no tempo certo. Por isso, a necessidade de vigilância e armazenamento de azeite na vasilha. Ok? O capítulo 24 de Mateus, nós falamos inúmeras vezes de Jesus nos dando alerta para os últimos dias, alerta para o final dos tempos. Por quê? Porque ainda vai haver muitas coisas que vão acontecer até que ele venha, até que Jesus venha. Então, nós que estamos estudando a palavra, a gente tem tido esse entendimento, e vocês vão ver isso muito mais no decorrer das profecias que a gente vai estudar, de que Jesus não volta amanhã, gente. Jesus não volta daqui uma semana. Por que, Elisângela, que você está falando isso? Porque, na verdade, existem muitas profecias para se cumprir. Existem muitas coisas que precisam acontecer, segundo a palavra. Então, nós podemos ter certeza absoluta de que não é amanhã e de que não é semana que vem e, muito provavelmente, ainda não é o mês que vem. Então, o que isso faz com a maioria das virgens? Elas adormecem, ok? O que é adormecer? É entrar num estado de descanso, num estado de letargia, num estado de estagnação. Então eu preciso estar tomando muito cuidado com esse estágio, porque ainda que eu já esteja salvo, que eu já aceitei Jesus, ainda que eu seja cristão, que eu tenha me batizado, que eu vá para a igreja, que de vez em quando eu ore, que de vez em quando eu leia a palavra, parece que Jesus está demorando e isso pode fazer com que cada dia mais eu busque menos azeite para minha vasilha. E isso é que vai fazer com que naquele momento as 10 vão se levantar e para 5 vai faltar azeite para aquele momento e para as outras 5 não. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, assim, eu preciso estar atento. O noivo parece estar demorando, mas ele não está demorando. É que existe o tempo certo para ele vir. Não existe demora na volta de Jesus. Existe o tempo certo. Só que existe um alerta deixado por Jesus há mais de 2000 anos, dizendo como eu e você devemos nos comportar até que ele venha. Então, esse é o alerta de Jesus para nós. Qual é o comportamento que as virgens devem ter até a vinda do noivo, até a chegada do noivo? Esse é a questão aqui para nós, nesse capítulo 25, do 1 ao 11, ok?
Aí tem, além do versículo 5 falando que a nossa ansiedade não vai mudar a volta do noivo, o retorno do noivo, existe algo ainda melhor aqui para nós nos atentarmos. E eu vou conseguir terminar esse assunto nessa aula, em nome de Jesus. No versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Queridos, fala uma coisa para mim. Naturalmente falando e espiritualmente falando também. Meia-noite, todas as vezes que a gente vê essa palavra meia-noite na Bíblia, ela está dizendo sobre o ápice das trevas. Então, é o ponto clímax das trevas, meia-noite. A escuridão é total. Na nossa cidade, no nosso local onde a gente vive, por que a gente não percebe esse ápice da escuridão? Porque nós temos a cidade iluminada por lâmpadas, por casas, por edifícios, por tantas coisas, ok? Mas se nós formos mais afastados para um campo aberto, para um lugar onde a cidade está muito longe, para um lugar onde a vegetação é quase que total, quando dá meia-noite, você consegue ver um palmo diante do seu nariz? Quem aí já andou na roça, né? De vez em quando eu vou lá pro sítio da minha avó, e entre um sítio e o outro, existe um caminho, né? Pra gente percorrer bem pequenininho, menos de 50 metros, mas tem. E aí, depois das 7, 8 horas da noite, se você tentar ir pro outro sítio sem uma lamparina, sem... A lamparina foi boa, né? Não tem lamparina, é sem a... Como é que fala aquele farolzinho lá? Como que fala? Gente, ajuda eu. Lampião. Não, que lampião, irmão? Não tem lampião lá também, não. É aqueles, como é que fala? Aquelas lanternas. As lanternas. Obrigada, gente. Obrigada. Lampião. Ai, Jesus. Adailton, você foi buscar isso lá longe do lampião. A lanterna, se a gente tentar caminhar entre um sítio e outro sem a lanterna, cara, com certeza vai dar algo errado. Você vai cair em algum buraco, você vai, né? Vai acontecer algum problema, depende da lua, verdade, Edson. Se a lua estiver cheia, né, bem iluminada ali naquele local, até você vai conseguir ver alguma coisa. Mas eu posso dizer para vocês que do jeito que o nosso país está e do jeito que a estratosfera está, a poluição é tão grande que nem a lua está conseguindo iluminar mais a Terra, certo? Então, às vezes, até com a lua fica difícil. Então, a escuridão é total. A palavra está dizendo aqui para nós no versículo 6 que, vamos lá, eu gosto de ler o versículo. Mas à meia-noite, então no ápice das trevas, no ápice da regência do anticristo, no ápice da totalidade do mal no mundo, no ápice da totalidade da imoralidade, de tudo que vocês possam imaginar do pecado na terra, é nesse ápice, à meia-noite, no ápice das trevas sobre a terra. Olha o que vai acontecer. Ouviu-se um grito, eis o noivo. Queridos, eu coloquei aqui, ó. Quem numa escuridão dessa, que a gente está falando aqui, consegue enxergar alguma coisa? Quem é que consegue ver que alguém está vindo no horizonte? Fala para mim. Alguém em sã consciência, em sã, a olho nu, consegue ver isso? Faz cabecinha assim para mim, dá para ver? Não. É isso que a palavra está dizendo aqui para nós. Que no ápice das trevas vai ter pessoas que vão dar um grito. Por quê? Porque essas pessoas têm uma visão ultravioleta, não é isso? Essas pessoas têm uma visão espiritual totalmente aberta. O que eu quero dizer? A iluminação do azeite é tão grande que no ápice das trevas, alguns teólogos, alguns pregadores do nosso tempo chamam essa passagem aqui, essa pessoa que grita, os amigos do noivo. Porque era esse amigo do noivo que trazia essa notícia para as virgens. Isso nós estamos falando lá do casamento judaico. Eu não vou entrar aqui porque não dá tempo. Eu quero terminar essa aula hoje. Mas eles chamam essa pessoa que está aqui gritando, são os amigos do noivo.
certo? Então, os amigos do noivo vão estar vendo, no ápice das trevas, eles vão estar vendo Jesus vindo buscar a sua noiva. Queridos, que Deus nos ache como esses amigos para gritar no meio das trevas: eis o noivo, Jesus está vindo. Que nós tenhamos essa voz profética, porque esse amigo do noivo, ele não está gritando no sentido de ver Jesus de verdade, literalmente, ao longe. A visão que esse amigo do noivo está tendo, queridos, não é de Jesus vindo como um raio que se mostra no Ocidente e para lá no Ocidente. Não, não é esse. Não é essa visão que ele está tendo. Ele está tendo uma visão de que Jesus está voltando por causa dos sinais. Então ele vai gritar para as virgens, ele vai gritar para a noiva, ele vai gritar para a igreja: igreja, eis o noivo. O ápice das trevas está dominando a terra, porém existem os amigos do noivo que estarão gritando: eis o noivo. Por quê que eles vão gritar? E por que eu sei que não é o momento exato da volta de Jesus? Olha isso, eu deixei anotado aqui porque eu não podia esquecer isso. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então as virgens, elas teriam que ir ao encontro do noivo. Olha o que o versículo 7 diz: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas tinham ainda um percurso até o noivo. Elas ainda tinham um trajeto a percorrer até o noivo. E aí a lâmpada com azeite é que fazia a diferença. Vocês estão vendo? Que está falando sobre um período que antecede a vinda real de Cristo. Porque o amigo do noivo, essa pessoa que grita aqui, eis o noivo, ele não está dormindo, certo? Porque se ele viu que o noivo estava vindo, vocês concordam comigo? As virgens estão dormindo, porém alguém grita, a palavra está dizendo, ouviu-se uma voz, né? Ouviu-se um grito. Então tem alguém alerta, tem alguém que não dormiu. E ele está dizendo: eis o noivo. Sair ao seu encontro. Então tem algumas pessoas, né? E algumas que eu falo, tem bastante, graças a Deus, e vai ter mais ainda, porque nós estamos nos preparando para isso, que vão estar alertas e que vão ver os sinais se aproximando e nos últimos dias vai dizer assim: eis o noivo. Se prepara, igreja, se prepara, virgens, porque o noivo está vindo. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Esse amigo do noivo vai gritar. E nós, então, como virgens, seremos esses dois grupos. Aí decide cada um que lado vai estar. Das virgens loucas ou das virgens prudentes. Porque o grupo de virgens é o mesmo. São aqueles que já nasceram de novo. São os cristãos. São aqueles que conhecem o noivo, que sabem que o noivo vai vir. Agora, a diferença está: o que é que eu faço todos os dias da minha vida até a volta do noivo? Acumulo azeite para o período que vai ser difícil demais antes da vinda dele, ou vou estar sem azeite e vou tentar ir comprar e já não vai dar mais tempo e o noivo vai vir e eu vou ficar. E ainda vou chamar ele depois e ele vai dizer que ele não me conhece. Puxa vida, mas eu estava no grupo. Eu estava no grupo das virgens. Eu era tida como virgem. Vocês veem que o grupo é o mesmo? As pessoas vão olhar para o grupo todo, das 10, e elas são vistas da mesma maneira. Elas são 10 virgens. Elas estão se preparando para as bodas. Mas tem alguma coisa que 5 faz que 5 não faz. E aí está a diferença. Amém? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa, porque eu quero terminar essa das virgens para a gente começar a dos talentos.
Eu coloquei assim: aqueles que têm o seu interior iluminado pela palavra não terá dúvidas quando ele estiver chegando. Então, os amigos do noivo vão ser aqueles que estão tão iluminados pelo azeite, pela palavra, que eles olham para a Bíblia e falam assim: nossa, mais um sinal se cumpriu. Nossa, mais um sinal se cumpriu. Nossa, olha o que está acontecendo. É cumprimento da palavra, é cumprimento da palavra. Jesus está voltando. Aconteceu de novo? Sim. Corre lá, Zé Paulo, para voltar lá. Pede pro Walter descer, ele tá dormindo? Ele tá acordado ou tá dormindo?